Bom, pessoal, voltamos de novo com a nossa tutorial 4, parte final, né? Esse tutorial eu imagino que ele vai ser bem curtinho, tá? São poucas coisas que a gente tem que fazer e hoje principalmente a gente vai trabalhar com imagens, né? E com o widget Canvas, que é uma tela de desenho, né? E onde é que a gente vai aplicar isso? Aqui no nosso programa modelo, né, a gente já fez a interface PVT e a interface da equação de Antoine. Agora só falta mesmo esses dois botões aqui, né? Eles na verdade são dois botões, dois simples botões, que tem dentro deles uma imagem carregada, uma imagem aqui desse ponto de interrogação, certo? Juntamente aqui com um texto, né, dizendo o que é o PVT e o que é a equação de Antoine, aqui escrito de forma bem simples, certo? Então, se a gente for lá no nosso programa e eu gerar aqui a nossa aplicação, a gente pode testar o que isso aqui faz. Eu já mostrei, eu usei isso aqui na verdade, né, em tutoriais anteriores, né? Mas se eu clico no botão, ele gera uma outra janela, certo? Em que aqui dentro eu tenho uma figura, certo? Isso aqui na verdade é uma figura, ele não gera isso aqui, né? Isso aqui a gente gera por fora. Ele carrega um arquivo do tipo GIF, né? E coloca ele dentro de uma tela de desenho, né? O espaço que está aqui dentro é essa tela de desenho, esse espaço branco que está aqui, né? E ele carrega essa figura aqui dentro, certo? Aqui explicando o que é a equação PVT, certo? A mesma coisa aqui para a equação de Antoine, que a gente tinha mostrado anteriormente, né? A mesma coisa, uma tela que tem uma tela de desenho dentro dela, um canvas, né? E quando a gente clica, o programa cria essa nova janela com esse canvas dentro e carrega uma imagem, né, dentro dele, certo? Com formato GIF, tá? Então hoje a gente vai aprender nesse tutorial final, né, primeiramente a colocar imagens, né, dentro de widgets. No caso aqui o widget button, ele admite uma imagem, a gente pode colocar um desenho, uma imagem qualquer dentro dele, certo? Aqui eu botei desse tamanho, né, não fica muito elegante, mas eu botei desse tamanho para mostrar mesmo que é uma imagem que a gente coloca lá, tá certo? E também usar o widget Canvas, né? O Canvas, como eu falei, é uma tela de desenho em que você pode, ela aceita uma série de comandos, né? Você pode escrever textos dentro delas, você pode criar figuras com círculos, linhas, né? Você pode até mesmo criar animações, né? E o Canvas é o widget que é usado principalmente, né, para a criação, por exemplo, de uma interface mais interativa, por exemplo, um joguinho 2D ou até mesmo 3D, certo? É através desse widget, né, que você vai interagir com os elementos. Você pode criar animações aqui dentro, certo? Ao apertar de um botão, uma animação acontecer, né? E como eu falei, isso dá margem para você criar algumas aplicações tipo pequenos games, né? Em TCL/TK eu não conheço muitos assim programas parecidos com jogos ou alguma uma aplicação assim voltada para entretenimento, né? Eu não sei qual é a potência do TCL/TK para isso, mas o widget que é usado, no caso, é esse que a gente vai trabalhar hoje, o Canvas, certo? Então, vamos lá para o nosso código, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra para ficar fácil de ler, né? E a primeira coisa que a gente vai criar, né? Vamos aprender primeiramente a carregar uma imagem, certo? Bom, eu tenho aqui na minha pasta, esta pasta aqui, que é a pasta onde está o meu código, que eu estou utilizando agora, que estamos trabalhando, que é esse arquivo aqui, pvt tut1.tcl, certo? E aqui eu tenho também as figuras, né? No caso aqui, os dois widgets que o meu código carrega, certo? Em formato GIF, né? Aqui os widgets dos botões, que aparecem na tela principal, e aqui os widgets aqui na verdade as telas, né? Se eu clicar aqui duas vezes,
ele carrega para mim o arquivo GIF, certo? Que eu na verdade produzi a partir de um bitmap, certo? Simplesmente fui no Paint, gerei isso aqui, certo? E salvei, e também depois salvei de novo com formato GIF. Tá a mesma coisa aqui pro PVT, tá certo? Eu deixei eles aqui, né? Porque a gente vai quando a gente for escrever o código, né? Para carregar a imagem, né? Para criar a imagem dentro do TCL/TK, você precisa fornecer o caminho, né? O endereço de onde se localiza essa imagem, certo? Bom, então no TCL/TK, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma entidade de imagem, certo? É criar uma espécie de, não é exatamente uma variável, né? Mas a gente precisa armazenar a variável dentro de alguma entidade que o TCL/TK possa manipular, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para carregar a imagem, a gente usa o comando image, certo? Coloca create foto, certo? Aqui eu estou criando especificamente uma imagem, né? Um conjunto de pixels, certo? Esse comando aqui, né? Create, ele também pode ser utilizado no Canvas para a criação, por exemplo, de linhas e outros tipos de elementos gráficos, certo? Mas prosseguindo, esse aqui é o formato, essa aqui é a sintaxe que a gente utiliza, certo? O nome do comando, na verdade, aqui na verdade o tipo de comando, né, o tipo de entidade que a gente está criando, uma imagem, o comando, certo? E aqui o tipo desse comando, que é uma foto, né? E agora eu vou adicionar, eu vou criar aqui um nome, né, para armazenar essa imagem que a gente vai carregar dentro desse nome, que a gente poderia interpretar como uma espécie de variável, certo? Só que ela não é uma variável como a gente utilizou anteriormente, certo? Ela tem, a forma como a gente escreve é muito parecida quando a gente cria, por exemplo, se eu voltar aqui, qualquer outro tipo de widget, né? A gente utiliza o ponto, né? E mais aqui os vários nomes, né, que identificam a herança desse widget, onde é que esse widget está, onde é que ele está localizado, né? Aqui a sintaxe é mais ou menos a mesma, tá? Mas eu vou criar essa imagem desconectada de qualquer widget já existente, tá? Então eu vou criar aqui um watchPic, né? O watchPic na verdade é como se fosse um picture, né? Watch picture, uma figura da exclamação, né? O watch aqui, né, é o que, né? Ou seja, remete aqui a uma pergunta, logo tendo um sinal de um sinal de interrogação, né? Que é o que a gente vai carregar primeiro. São aqueles dois sinais de interrogação vermelhos que a gente viu anteriormente. Esse aqui é o nome que a gente criou. Agora eu vou adicionar um atributo, formatar, certo? Aqui eu tenho que especificar qual é o formato desse arquivo que eu vou carregar, dessa imagem. O TCL/TK aceita poucos formatos de imagem e manipula melhor formato GIF, tá? Que a gente tem que escrever aqui com letra maiúscula, tá certo? A partir disso, a gente tem que agora especificar o file, qual é o arquivo, especificar qual é o caminho desse arquivo. Bom, a maneira mais fácil de você fazer isso é você ir onde que você verificar que pasta que esse arquivo está, no caso seriam esses dois aqui, certo? A gente está criando primeiramente para este, né? E aqui na barra de endereço você clica nela e ele já vai te dar aqui o endereço. Só você copiar, tá? Tá aqui. Agora a gente tem que modificar isso aqui. Na barra de endereço, né, como a gente viu aqui, né? Ele te dá, bom, aqui na barra de endereço, né, se a gente notar, o que a gente verifica?
que essa barrinha aqui, né, de separação, ele está apresentado aqui nesse formato, né? Só que no TCL/TK você tem que adicionar a barra de outra maneira, tá? É a barra invertida que você tem que adicionar, dessa maneira aqui, tá? E aqui também eu estou indicando somente o caminho para a pasta. Eu tenho que completar com o nome do arquivo, né? Que aqui no caso é o x.gif, certo? E com isso aqui eu armazeno, né, essa imagem dentro dentro do widget imagem que eu chamei o @pic, certo? Aí eu vou carregar a próxima, certo? Eu vou carregar a próxima imagem. Simplesmente vou copiar isso aqui. Ok? Lembrando, tem que mudar o nome, né? E o outro é o x2, certo? Então as imagens estão aqui, né? Se o código rodar, se a gente botar o código para rodar, ele vai carregar as imagens, mas não vai fazer nada, não vai mostrar elas, porque aqui eu só carreguei essas imagens e armazenei elas dentro desses widgets, certo? Agora eu tenho que, na verdade, eu tenho que setar onde essas imagens vão ficar, certo? Como essas imagens estão dentro do button, né, o button é um dos widgets que admitem imagens, né? Existem alguns outros também que existem, inclusive o Canvas, tá? O Canvas também você pode carregar imagens dentro dele, como a gente já viu. A gente vai fazer depois. O button é interessante porque você pode, com imagens fica mais fácil, né? Às vezes é mais intuitivo da pessoa saber o que aquele botão faz se você carrega uma imagem dentro dele, né? Com o uso do software fica mais fácil para o usuário final ir identificando as várias funções dos botões, às vezes só pela imagem, né? Então, para carregar uma imagem, a gente vem aqui e cria um widget do button, do tipo button, né? Normal. Eu venho aqui e dou um nome para ele. No nosso caso é o ponto main. Ele está no label frame. Agora não me recordo exatamente qual é este label frame, mas é o label frame 3, certo? É esse aqui, ok? Que eu vou criar aqui um B2, né? Coloquei aqui como B2. Posso colocar qualquer nome, posso colocar B1 porque nesse label frame não tem nenhum, né? Mas pelo meu roteiro aqui eu coloquei como B2. Vou adicionar o texto dele, certo? O que está escrito dentro desse botão? Como é uma string, abro aspas duplas e what is PVT? Um ponto de interrogação. Bom, como ele é um botão, ele tem que executar um comando, certo? Quando for pressionado. E ele deverá executar uma procedure, certo? Que nós vamos trabalhar ela depois. Mas só para deixar registrado, o nome dessa procedure que eu dei aqui foi help1 proc, certo? Não tem argumento nenhum nessa procedure, ok? Não mando nenhum argumento para essa procedure. Aqui outros detalhes, como por exemplo o background. Aqui eu vou selecionar a cor do background, certo? Em hexadecimal. Vou colocar a fonte, ok? Times 8. Aqui no caso é times 7, né? E agora eu vou colocar a imagem dele, certo? Qual é a imagem que ele está associado? Qual é a imagem que está associada a esse botão?
o que eu tenho que colocar aqui é justamente uma dessas imagens, certo? Eu vou botar o what pic, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu gerasse esse meu botão agora, ele sabe que dentro desse botão tem que aparecer um texto e tem que aparecer uma imagem, certo? Mas qual é a ordem que vai aparecer, né? A imagem vai aparecer em cima do texto, ou do lado, ou embaixo. Então eu posso definir aqui um posicionamento para essa imagem. O comando para isso é o compound, certo? O compound ele tem as opções, se eu não me engano, acho que top, bottom, left e right, certo? E no meu caso aqui é top. Você pode experimentar, buscar esse comando, né, e ver quais são as outras opções dele, né? Mas eu não me recordo agora se é realmente só top, bottom e left e right, certo? E colocar para experimentar, ver o que acontece, né? E variando esses comandos aqui é interessante para ir aprendendo o que eles vão fazendo, tá certo? No nosso caso, o botão tem que aparecer no topo. A imagem tem que aparecer sobre o texto What is PVT, certo? Opa, apertei Enter aqui. Pronto, tá aqui. Vou criar aqui um place, certo? Para a gente dar uma olhadinha como é que o botão já se comporta, tá? Então vem aqui place, vou usar este botão aqui, o botão que eu quero posicionar, ponto X. Ele está localizado em 70.0 e no Y 0.0, certo? Aqui está. Então eu posso dar um build. Opa, tem que mudar aqui, né? Qual que eu vou construir? E ele está aqui, certo? Devo ter trocado uma das posições aqui. Sim, troquei, na verdade. Então é 70. O 70 é o outro botão. É 5. Certo? Dou um build again. Ele aparece na posição certa. Está aqui a posição certa dele, né? Não vou clicar aqui nele agora, porque se eu clicar ele vai chamar essa procedure, certo? Que ainda não foi construída. Ok? Basta agora a gente criar o outro botão, né? São dois botões. A gente criou o primeiro B2. Eu não sei porque exatamente eu mudei a ordem aqui, mas agora a gente vai criar o B1. Certo? Copiei e colei. Com atenção a gente vem aqui e muda. Está trabalhando agora com o botão 1. E o texto desse botão 1 é What is Antoine equation? Eu abreviei isso aqui porque para poder caber dentro do botão, certo? De uma forma assim mais ou menos apresentável, né? E o comando, a procedura que ele chama é o help to proc, certo? Aqui eu mudei a cor do background. Essas cores do background elas estão diferentes, né? Aqui essa cor é azul, da mesma cor azul que está aqui nesse widget, que foi também criado no Paint, certo? Eu simplesmente botei um sinal de interrogação em vermelho e o fundo em azul, né? A partir disso eu peguei aquele mesmo valor de azul em hexadecimal e estou criando aqui também para poder preencher o resto do botão com a mesma cor, né? E aqui no caso é o outro widget que é em verde, certo? Que é esse aqui. O hexadecimal para essa cor verde é o 00 é
84C, certo? Para deixar homogêneo. Por quê? Se você colocar aqui uma cor cinza, muito provavelmente, quando você der um build, né, ele vai aparecer um quadrado azul aqui e as bordas aqui vão ficar cinzas, né? Porque a imagem ela ocupa esse tamanho aqui, certo? Então, para ficar com a cor homogênea, você usa a mesma cor de fundo, né? Escrevendo ela aqui, certo? Bom, mudamos a cor. Essa cor aqui deve gerar uma cor verde. A fonte é o mesmo tamanho, o mesmo estilo, e a imagem é um WhatPic2, certo? Como a gente criou ali. Usando também o mesmo compound, a imagem tem que aparecer em cima do texto, né? Eu posso colocar aqui, vamos testar, bottom, certo? Só para mostrar, provavelmente vai ficar uma coisa não muito interessante de se ver, mas só para mostrar uma outra posição desse comando. E aqui sim, aquele posicionado no 70, certo? Só eu vir aqui, ó, certo? Ou seja, esse comando compound, né, ele está se referindo à imagem, tá? Ou seja, então aqui a imagem está embaixo, certo? Ela tá empacotada, né, a partir da base do botão, e todo o resto que tiver dentro desse botão está em cima, ou seja, o texto. Lá no outro caso, a imagem está como compound top, ou seja, a imagem ela é empacotada, ela é inserida no botão a partir do topo, então todo o resto aparece embaixo, tá certo? Essa é a forma que a gente tem que interpretar. Bom, com isso a gente criou, na verdade, os nossos botões, certo? Então a primeira parte aí de manipulação de imagem, uma manipulação muito básica, né? A gente já concluiu. Agora nós vamos criar, por fim, as proceduras, certo? E essas proceduras são interessantes porque a gente manipula outras janelas com elas, certo? Então, a partir disso, vamos separar aqui e colocar uma procedure section, certo? Tá aqui. Bom, vamos abrir um bloco de procedure, certo? Help. A primeira procedura que a gente vai fazer é o help one proc, ok? Abre e fecha chaves, né? E aqui novamente, mesmo que a procedure não tenha nenhum argumento, isso aqui vai ficar assim, vai ficar vazio, certo? Você tem que abrir e fechar essas chaves aqui, certo? Se você consultar os livros ou então os sites, né, como é a construção, né, qual é a sintaxe de uma procedure, ele vai apresentar isso para você, certo? Isso não pode esquecer, né? Você não pode fazer isso aqui, né? Botei o nome da procedura e não tem argumento nenhum, vou ignorar aquilo. Não, isso aqui ela não vai funcionar desse jeito, tá? Então, dessa maneira é a correta. Então, vamos começar a nossa procedura para a criação da nova janela, né? Bom, como vocês viram no nosso primeiro tutorial, nós podemos, na verdade, né, vamos retornar lá ao princípio do nosso código, né? Aqui estão os comandos principais para a gente criar as janelas, certo? Para a gente configurar pelo menos a janela, certo? Então a gente usa o top level para definir aqui um nome, certo? Uma altura, uma largura, uma cor de background. O comando WM, né, de window, para decidir qual é o título que vai aparecer nessa janela, né? Se ela pode ser redimensionada ou não, qual a geometria dela, né? No caso, na verdade é um modificador de geometria. A gente define aqui qual é a altura, a largura, em que posição da tela do computador ela vai ser setada, certo? Em que posição da tela do desktop ou do seu laptop ela vai ter que surgir,
né? Então a gente pode, eu poderia copiar aquilo lá, mas vamos fazer devagar, certo? Então vou botar top level. Essa janela nova, né, vai se chamar help pvt, certo? Estamos criando aqui a procedure para o botão, para esse botão aqui, que vai ser invocada por esse botão aqui, então referente ao PVT, certo? Eu venho aqui e posso definir alguns atributos dessa janela. Esse aqui é o nome dela, é o nome dessa janela, né, que a gente manipula dentro do código. A altura dela eu setei aqui para 600.0, certo? E a largura dela eu também defini como 600.0. Bom, essa altura e essa largura aqui, você não tem exatamente uma... você não pode ser aleatório, certo? Isso aqui na verdade você tem que ir ajustando para que o desenho ele fique apresentável dentro da janela, certo? Se não sobra margem, né, ou fica com margem de menos, né? Então esses valores que eu escolho aqui, inclusive de posições, eu já testei ele antes, certo? Acaba sendo meio que empírico, né? Você tem que ir testando quais são os valores que melhor se encaixam, né? Que melhor empacotam os widgets dentro da tela, que fiquem mais bem apresentáveis, certo? Então, continuando, definir aqui a altura e largura, eu vou definir a cor do background. Ok. Bom, pela numeração, essa cor aqui, bom, não sei exatamente qual deve ser ela, mas imagino que seja branca ou cinza, um tom de cinza, certo? Isso aqui define a minha janela top level, certo? Eu poderia, acredito eu, que se eu clicar, ela já é gerada, tá aqui, né? Como eu não defini nenhum título para ela, ela aparece com esse nome aqui e com essa tom de cinza aqui bem escuro, sem nada, porque não tem nada dentro dela, né? Não criamos nada ainda. Vamos mudar então o título. Vem aqui com o comando wm title, certo? Vou mudar o título de help pvt, certo? Para exatamente o mesmo nome do botão. Até quando está aqui o Ares PVT, certo? Isso aqui é o que está no nome do botão. É muito razoável a gente colocar isso aqui como título também, né? Já que dentro dessa tela vai estar a explicação de como funciona aquele código PVT, certo? Assim. Opa. Com isso a gente pode definir o outro comando. Agora referente, eu vou na verdade colocar aqui para que essa janela ela não seja redimensionável. Então o resizable dela, resizable de help pvt é 0, 0. Ele não pode deformar a janela em nenhuma quantidade, nem para o eixo X, nem para o eixo Y. E por fim o geometry, certo? O geometry vai me permitir modificar o tamanho da janela, em que posição ele deve aparecer dentro da tela, como eu já havia repetido. E essa aqui é a sintaxe. Aqui 350, 250. Pronto. Agora eu vou usar um comando chamado raise. Esse comando eu aplico desta maneira, certo?
Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que quando a janela é gerada, ela sempre esteja acima da janela principal do programa, tá certo? Ou seja, raise, né, levantar, né, seria uma tradução literal, né? Então, quando a gente gerar, isso aqui vai garantir que ele sempre seja gerado acima da janela principal do programa, tá certo? Então, eu posso vir aqui, e gerar a janela, certo? Perceba que ela já mudou de posição, né? Ainda está vazia porque a gente só criou, né, e modificou aqui algumas características dela. Observem que eu não posso redimensioná-la, certo? Como a gente tinha colocado, mudamos aqui o título. E agora a gente pode, na verdade, adicionar o canvas dela, certo? Agora vamos começar a trabalhar com o widget canvas. Deixa eu só liberar espaço aqui. Bom, o canvas é um widget como outro qualquer, certo? Como button, como text, como entry, certo? Então a forma de configuração do canvas segue a mesma sintaxe que os outros widgets. Então a gente vem aqui, escreve canvas, certo? É a nossa tela de desenho, e a gente vai setar agora onde que é essa tela e qual é o nome dessa tela de desenho. Então ela está dentro do help pvt, certo? Tá aqui dentro, ponto .cv, uma abreviação para canvas, tá? A altura dele é das mesmas dimensões da minha janela, né? Altura e largura. Pronto. Altura e largura das mesmas dimensões. O background, se eu não me engano, é branco. Background FF tá aqui, certo? Beleza. Agora essa é a minha tela de desenho, né? Eu poderia até empacotá-la aqui para a gente poder ver onde que ela está. Na verdade, ela vai ocupar praticamente aquela tela toda, né? Ponto x 0.0. Como ela tem o mesmo tamanho da janela, ela tem que ser empacotada como se fosse um quadrado dentro do outro de mesmas dimensões. Então, para ele cobrir aquele cinza todo, ela tem que estar empacotada na posição XY 00, certo? Então, posso vir aqui, certo? Ou seja, o canvas é uma tela de desenho branca, como a gente criou aqui, certo? Ele tem as mesmas dimensões da nossa tela normal. Para que ele ocupe tudo, ele tem que ser empacotado aqui, a partir daqui, né? Lembrando que o posicionamento dos widgets, eles, por padrão, pela maioria deles, é pelo canto superior esquerdo, certo? Então aquele 00 é a posição desse canto superior esquerdo da tela, por isso que ele aparece aqui e consegue cobrir a tela toda, ok? Agora o que eu tenho que fazer? Dado que você já tenha a imagem aqui preparada, né, no caso aqui a imagem do PVT, né, você pode fazer ela no Paint e depois salvar como GIF, certo? Eu recomendo que você faça isso. Não me recordo agora, mas acredito que o TCL/TK não carrega muito bem imagem bitmap, certo? Então é interessante trabalhar com GIF, tá? Primeiramente, é uma imagem que não foi carregada. Anteriormente a gente carregou aqueles pontos de interrogação vermelhos, certo? Agora a gente vai carregar a imagem nova, né? A imagem lá de explicação do PVT, usando basicamente o mesmo comando, né? Vou criar uma entidade de imagem, image create photo
Nesse caso, eu vou associar, né, essa imagem a esse canvas, certo? Eu preciso posicionar essa imagem dentro desse canvas, né? Vou criar essa entidade associada a esse canvas. Então eu vou colocar aqui, vou repetir isso aqui. Certo? E vou colocar aqui um nome para ela, PVT Pic, certo? E posso colocar agora format, é um GIF, obviamente, certo? E o file é o mesmo endereço que esse aqui, certo? Então eu vou copiar, né? No caso aqui a unidade F, porque isso aqui está no meu pendrive, tá? Mas aí você deve observar qual é a unidade raiz, se está na unidade raiz, se está na unidade C ou então no desktop, certo? Quando você for escrever o caminho, né? O interessante é você pegar, abrir isso numa pasta, né? E como eu tinha mostrado, vir aqui na barra de endereço e copiar isso aqui, certo? E depois completar com o nome do arquivo, né? Porque até aqui ele te dá o endereço da pasta, tá? Bom, continuando, a gente agora pode, depois que carregamos a imagem, certo? Podemos agora localizá-la, né, dentro do canvas, né? Posicioná-la dentro do canvas. No caso, onde ela deve estar posicionada agora? Para o comando, né, na verdade, que a gente tem que utilizar, né? Modificações no canvas são feitas da seguinte maneira: você tem que chamar o widget canvas que você criou, então no caso este aqui, ok? Vem aqui, certo? Você pode colocar esse comando aqui antes de você criar o canvas, tá certo? Isso pode ser feito antes de você criar ele, tá? Porque quando ele for criado, ele já vai estar com a imagem carregada lá dentro, tá? Não precisa ser depois. E além disso, se for depois, muito provavelmente, bom, não sei agora se ele pode ou não dar algum erro, mas enfim, é interessante criar antes, até porque segue uma ordem lógica, né? A gente gera aqui um create, usa um comando create, né, para criar dentro desse canvas um comando imagem, image. Opa, apertei o botão errado aqui, certo? E agora eu vou definir a posição XY, né, dessa imagem lá dentro do meu canvas, tá? Onde que ele está exatamente agora? Bom, ele gerou um probleminha aqui porque ele está executando um comando que eu escrevi de forma incompleta, né? Mas enfim, vamos supor, na verdade, que essa aqui na verdade é o tamanho da nossa tela de canvas, certo? Qualquer coisa que você for posicionar aqui dentro, né, que você está usando esse comando, né, create, e você der depois as coordenadas, né, essas coordenadas, você pode na verdade modificar onde aparecem essas, em que posição da figura do elemento gráfico que você vai colocar aqui dentro, essas coordenadas elas aparecem, né? Como assim? Eu havia falado que a maioria dos widgets eles são posicionados a partir do campo superior esquerdo, né? Aqui no Canvas você pode definir isso. Você pode definir o canto superior esquerdo, o centro, né? O topo, a base, tá certo? Por padrão, se você não definir isso, ele vai estar definido pelo centro, tá? O Widget Canvas ele é diferente. Dentro dele, né, os comandos que a gente usa para botar a imagem dentro deles,
o posicionamento é diferente. Então, por default, né, por padrão, ele posiciona pelo centro geométrico da sua imagem, tá certo? Bom, você pode modificar isso. Se eu abrir aqui o livro, né, o item imagem está aqui nessa página 322. Ele fala que ele comenta sobre o que é o item imagem que a gente coloca dentro do widget canvas, né? E ele te dá aqui algumas propriedades, né? Então ele segue mais ou menos aquela sintaxe, né? O canvas name, né? Create image, aqui a posição XY, certo? E outros atributos, né? Um desses atributos pode ser essa opção aqui, anchor, né? Ou seja, de ancoragem, né? Ele diz aqui que isso aqui segue a mesma, tem as mesmas opções do widget bitmap que está anteriormente aqui, né? E tem as mesmas opções do widget test. Ou seja, aqui está o anchor, a descrição do anchor é a mesma lá para o widget image, certo? E como eu tinha falado, né, ele está no centro, né, por default. E aqui você usa coordenadas cardeais, né, para poder orientar onde que é feito o posicionamento XY dele, tá certo? Então se você não coloca nada, se não modifica isso aqui, o centro geométrico, como ele coloca aqui o centro, é que vai ser o ponto de posicionamento XY, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou definir aqui, deixa eu só tirar isso aqui, pronto. No caso eu não vou mexer nesse ponto de ancoragem, eu vou manter ele no centro. Dado que ele está no centro e a nossa tela, como eu tinha mostrado, ela tem 600 por 600, né? Para que a nossa imagem ela fite, né? Ela encaixe bem dentro da nossa tela, ela tem que estar no centro geométrico da tela. Esse centro geométrico, dado que ela tem 600 por 600, é o ponto 300 por 300, certo? Que é esse aqui, ok? Eu vou completar aqui chamando a imagem, né? Associando ao canvas a imagem que eu quero, né? Só colocar aqui o nome anterior dessa imagem, o nome do widget imagem que a gente criou, certo? Tá aqui. Pronto, é isso aqui, tá? Só dá um save, vem aqui build, certo? Opa, deu errado aqui porque eu copiei o nome todo, né? Eu não botei o endereço correto, mas isso aqui serviu para a gente ver, foi um erro até bastante conveniente. A gente carregou a outra imagem. Observa que ela está exatamente no centro da nossa tela, certo? Se eu botasse o ponto de ancoragem para cá, né? Por exemplo, eu teria que definir aqui e definisse como 300, a imagem começaria a partir daqui, né? A partir daqui, aqui no meio que seria a pontinha do canto superior esquerdo, tá certo? Então vamos consertar aqui. Não é isso aqui, é o PVT GIF. Tá aqui, PVT GIF. Dá um build again. Aqui está a nossa imagem, certo? Tá ela aqui bem posicionada dentro da nossa tela. Com aquela outra pequenininha ficava mais fácil de notar que ela estava bem no meio, né? Encaixada bem no meio. Essa aqui também tá, certo? Você poderia também ancorar a imagem no ponto 0.0 e ir ajustando o tamanho aqui da tela, né? Para ele englobar bem isso aqui, ficar bem simétrico, né? Então é isso aqui, certo? Nós criamos aqui o nosso procedure para manipular, criar imagens dentro de Canvas, certo?
Imagens prontas são o que a gente tem de mais fácil para poder aprender a usar o Canvas, certo? E depois a gente pode passar, por exemplo, para imagens criadas, né? Você pode, na verdade, criar um algoritmo em que ele desenhe alguma coisa, né? Isso se torna muito útil para a área de exatas e para a área de engenharia, porque você pode criar gráficos aqui dentro, gráficos 2D, gráficos 3D, mapas, né? Criar funcionalidades desse tipo utilizando o Canvas, né? Bom, para esse procedure está tudo basicamente feito, certo? Agora vamos fazer a última procedure. A última procedura é exatamente igual a essa. Então uma coisa que eu posso fazer é copiar isso aqui tudo. Help. E mudar, né? Aqui é o help to. Certo? Agora, com atenção, eu preciso vir aqui e mudar. Esse aqui não é o help PVT, é o help ant. Certo? Referente agora a Antoine, equação de Antoine. Então tem que vir aqui mudar novamente. É o help ant. E aqui what is Antoine equation. Certo? Que é a mesma coisa. Vou alterando os nomes, né? Certo? Outra coisa que eu tenho que mudar aqui também. Vamos terminar de mudar primeiramente os nomes, né? Aqui a mesma coisa, antes, aqui também, e aqui por fim também. Mudei os nomes. Outra coisa que eu tenho que mudar é aqui as dimensões. Ela tem dimensões diferentes, né? A figura que a gente criou, na verdade, não tem 600 por 600. É 450 por 700. Opa. Aqui é a mesma coisa. 450 por 700. Aparecendo na mesma posição, 350 por 250. Opa, aqui é o contrário. Aqui a dimensão é 700 por 450. É a largura e altura. Aqui é a mesma coisa. Tem que alterar isso aqui também, 450. 700. Esse aqui é o tamanho do canvas, que tem que fitar com o tamanho da janela, certo? E o posicionamento também fica diferente, né? Nos valores médios. Então ele fica em 350 e em 225. Ok? Isso aqui. E por fim, eu posso vir aqui e mudar o arquivo, é o Antoine.gif, que está lá naquela pasta. Certo? Eu venho aqui e dou um build again. Está aqui a nossa tela, certo? Com tudo configurado corretamente, né? E aqui é a tela do PVT, certo? Bom, com isso nós findamos aquilo que é básico, né? Básico de linguagem TCL/TK, certo? Com isso aqui muitas coisas já podem ser construídas, certo? Isso é uma introdução. E é interessante observar, né, que todos os outros comandos, todos os outros widgets, eles são sempre uma repetição, né? Eles sempre seguem essa mesma estrutura, né, que a gente vem apresentando aqui.
E na internet, naqueles sites, né, tem aquelas fontes de informação bastante úteis, né, para a gente utilizar. Então, o lance agora é prática, certo? É praticar, criar os próprios programas, né, para poder ir fixando, né, algumas dessas coisas a gente vai decorando naturalmente, né, e vai aprendendo a criar novas funcionalidades, certo? A linguagem TCL/TK, como vocês podem ver, não é nada difícil, né? Ela é muito detalhada, essa parte principalmente porque a gente está criando parte gráfica, né? Telas gráficas, GUIs, né? Telas de interação, elas costumam ser realmente muito detalhadas, né? Mas a linguagem TCL/TK ela é bem simples, né? Muito fácil, muito intuitiva, né? Quando você for utilizar pela primeira vez os outros comandos, você vai ver que é muito intuitivo e bem repetitivo, né? A configuração dos comandos, então fica muito fácil. Bom, é isso, esse é o final do tutorial, certo? Espero que todos possam aprender bastante coisa e nos vemos em breve.